O quarto episódio dos Anéis de Poder chegou ao Prime Video representando a metade da segunda temporada e bora para nossa análise de primeiras impressões deste novo capítulo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos V12 e mais um vídeo de análise aqui, desta vez para falarmos dos acontecimentos do episódio 4 da segunda temporada dos Anéis de Poder, o primeiro que foi lançado de forma isolada. Então, na primeira semana a gente teve 3 episódios liberados de uma só vez, eu já fiz a análise dos 3 de forma separada, são 3 vídeos aí, depois vocês assistam, caso não tenham visto. E agora já chegamos na ordem de lançamentos individuais dos episódios, vai acontecer assim por mais 4 semanas, porque já estamos na metade da segunda temporada. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoiler do episódio aqui, então se você ainda não assistiu o episódio, ele já está no Prime Video, vai lá, assiste e depois volta pra cá. Como todos os outros capítulos fizeram nessa temporada até o momento, este capítulo também esquece alguns núcleos, né? Então a gente não teve ainda um episódio mostrando todos os núcleos principais que a gente está acompanhando, e desta vez os esquecidos são Casa Dûn, né, a casa dos anãos, e também o núcleo do Anatar com o Celebrimbor, que a gente vai falar também mais no futuro, porque são peças cruciais dessa temporada. E o episódio começa com os Elfos. O Elrond está comandando a equipe que vai até Eregion para avisar o Celebrimbor da ameaça do Sauron, e ele e a Galadriel ainda estão com alguns problemas. Ela geralmente é que lidera esse tipo de missão, mas por conta de toda a desconfiança que tá rolando em relação aos anéis, o Gil-galad mandou o Elrond no comando, e eles ainda estão tendo umas briguinhas ali, estão com dificuldade de se entender, mas eles seguem. A Galadriel inclusive indica arqueiros, indica os outros guerreiros do grupo, e eles vão para essa missão. Só que a ponte, que é o caminho natural para Eregion, ela está destruída, quebrada. O Elrond olha aquilo e fala que é obra da natureza, que foram raios que causaram essa destruição, e a Galadriel fala que é algo grande demais, é uma destruição grande demais para ter sido sim uma obra natural, indicando, não sei nem se ela coloca em palavras, acho que sim, que é obra do Sauron. E aí eles têm que decidir se eles vão para o caminho mais longo e mais seguro, demoraria 3, 4 vezes a mais do que o caminho normal, ou se eles vão para o caminho mais perigoso, só que mais curto. Essa é a mesma decisão que os mensageiros que o Gil-galad enviou para levar a carta para o Celebrimbor nos primeiros episódios dessa temporada usaram. Eles usaram o caminho mais rápido, que era o mais perigoso, e acabaram morrendo nessa rota. E aqui o Elrond toma a mesma decisão. Nós vamos pelo sul, eu acho que é o sul que é o mais curto e mais perigoso, né? Porque a gente precisa chegar lá rápido, a gente tem que avisar o Celebrimbor o quanto antes. E a Galadriel tem uma visão influenciada pelo anel, que a gente já falou que, em teoria, ele deveria... Aqui a gente tem um probleminha em relação a isso, mas em teoria ele deveria ampliar as habilidades do seu usuário, e ele está ampliando as habilidades de visão da Galadriel, e ele oferece a ela um vislumbre dos perigos que aguardam eles no caminho que eles estão prestes a seguir. Ela fala então pro Elrond, ela é a segunda em comando dessa tropa que tá indo pra lá, e ela fala: eu sugiro que a gente vá pelo caminho mais longo, porque eu vejo morte neste caminho, né? Eu vejo os perigos que esse caminho mais curto vai trazer pra gente. E o Elrond fala: os dois caminhos são perigosos e eu não vou confiar em uma decisão do anel. Ele sabe que foi o anel, o Nenya, né, que é o anel que a Galadriel usa. Ele sabe que essa decisão, essa visão foi dada a ela através das habilidades que o anel está oferecendo, e ele continua achando que o anel está sendo influenciado pelo Sauron. Então ele acha que, seguindo o que a Galadriel está falando para eles fazerem, ele estaria seguindo o plano do Sauron, né? E aí eles seguem caminho pelo lugar que a Galadriel falou para ele não ir, né? E eles têm de novo uma briguinha, mas a Galadriel fala, ele fala: se você tá discordando disso e não quer seguir a minha ordem, você pode voltar para casa. E ela fala: não, vou continuar aqui porque eu não quero que ninguém morra, né? E eles vão, mas aos poucos eles vão se entendendo também. E aí a gente passa para o núcleo do estranho, que encontrou Tom Bombadil. Tom Bombadil, ele se descreve também como o mais antigo, então ele é um ser bastante enigmático da obra de Tolkien. Ninguém sabe muito bem a natureza dele, né? Ele é muito provavelmente um Ainur, que são aqueles seres divinos que o Deus Único mandou para ajudar na criação do planeta. Só que ninguém sabe se ele é um Maiar, se ele é um Valar, que são as duas classes de divindades que foram enviadas. Ninguém sabe se ele realmente é um desses Ainur, ninguém sabe o que de fato ele é, se ele é a personificação de Arda, que é o planeta, né, da Terra-média. Ninguém sabe o que ele é, a gente só sabe que ele está lá há muito tempo. Ele chega a falar pro estranho que ele lembra do dia que a escuridão foi tomada pelas estrelas e as estrelas iluminaram a noite, né? Isso é antes da criação dos elfos. As estrelas chegaram na Terra-média, neste planeta, antes da Primeira Era, justamente para os elfos não surgirem numa terra escura, né? Numa escuridão completa. Então ele tá lá realmente há muito tempo, provavelmente o primeiro ser vivo
a habitar essa região, talvez até mesmo antes desses Valar, desses Ainur que eu citei aqui. A gente vai falar mais sobre isso em um outro vídeo, mas o que a gente sabe é que é um personagem extremamente enigmático e é um personagem que sabe muita coisa, mas nunca interfere em nada. Então tem gente que fala que ele é o Tolkien representado dentro da própria história, ele é tipo o Vigia da Marvel, assim, que não pode interferir de fato, mas tá vendo tudo. Ele é um personagem que tá ali pra cumprir algum papel. Ele pode ser, sim, essa personificação do planeta, né? Mas a gente não sabe de fato o que ele é. O que a gente sabe é que ele tem algumas habilidades, né? Ele pode até ser confundido aí com um mago mesmo, justamente por essa natureza divina que provavelmente ele tem. E as habilidades dele vêm muito pela música. Então a gente viu o estranho sendo capturado por uma árvore e ele cantando pra árvore soltar o estranho. E as músicas, as canções, elas são muito vivas no mundo de Tolkien, justamente para a criação deste universo, né? Para a criação da Terra-média. Então, a divindade única criou tudo isso com a ajuda dos seus Ainur através de canções, né? E ele, Tom Bombadil, usar as canções também como sua principal fonte de poder, o coloca numa classe de personagens, muito provavelmente sim, com essa habilidade divina, até porque ele não envelhece. Ele é o mais antigo, como ele mesmo se descreve, mas continua sempre com essa mesma aparência. Já passou por 3 eras, ele surgiu antes dos elfos e tá aí dessa forma. Nos livros ele é um pouquinho mais alegre do que aqui, mas ele tem esse tom irreverente de ficar cantando, de ser engraçado, de ser meio despreocupado com tudo que tá acontecendo, porque ele já viu muita coisa também, né? Então eu gostei muito da representação dele aqui nesse momento e da interação dele com o estranho. Falando no estranho, nós temos muitas pistas que eles estão dando neste começo de que ele é de fato o Gandalf, muito pelo jogo de palavra que eles estão usando em alguns pontos para descrever o estranho. Então a gente já viu a Nori nos episódios anteriores buscando um nome pra ele, pensando em algumas sugestões, só que aqui a gente vê a Nori falando, usando termos, não só a Nori como outros personagens, usando termos para o estranho que se assemelham sonoramente com Gandalf. Daqui a pouco eu chego nisso, mas eu tô achando bem interessante, porque tem aquela teoria também de que ele pode ser um dos magos azuis. Agora, uma coisa que essa temporada tá fazendo, já tá na metade, e que a série fez em toda a primeira temporada, é não dar nome aos magos. Então a gente tem aquele outro feiticeiro que apareceu, que... quem ele é? É o Saruman? Não é o Saruman, a gente já falou disso no outro vídeo, explicando mais por que não pode ser o Saruman, porque aí ia ser um rombo enorme aí no cânone que a gente conhece do personagem. Então ele deve ser um dos magos azuis que a gente não tem muito conhecimento sobre. E o estranho pode ser também um outro dos magos azuis, ou ele pode ser Gandalf. O fato deles não darem nome para esse personagem até o momento me leva a crer que não é um nome que a gente conheça tanto. Me leva a crer que é o nome dos magos azuis, mas eles estão usando esses ganchos justamente para manter, é o Gandalf, não é o Gandalf, essa parada do pessoal ficar teorizando sobre o Gandalf muito viva na série, para usar o Gandalf sem usar o Gandalf de fato, sabe? Então a gente tá vendo ele com diversas pistas de que é o Gandalf sim, mas eles estão demorando para nomear, porque não vai ser, e eles vão conseguir usar o nome do Gandalf sem colocá-lo de fato na série. É o que eu acho que tá rolando aqui, justamente por isso eles não dão nome para nenhum dos magos até agora. É o Mago Sombrio, é o Estranho, então a gente continua sem eles serem de fato nomeados. Enquanto isso, enquanto o Estranho tá lá com o Tom Bombadil, a Nori e a Poppy, elas ficaram perdidas ali, não morreram depois da ventania que o estranho summonou lá, convocou antes. Mas elas encontraram outros pés peludos, né? Então elas encontraram um outro clã, um clã que diferente do delas vive em um lugar específico, eles não ficam nômades, né, andando pra lá e pra cá. E aí, de primeiro momento, eles têm uma desavença ali, não, a gente não aceita outros clãs, não sei o que, nós não somos iguais, somos diferentes. Só que aí depois, quando eles estão conversando, eles descobrem uma origem em comum dos clãs. Então há muito tempo atrás, uma pessoa deste clã de pés peludos que vive aqui onde a Nori e a Poppy estão agora, sonhou com uma terra abençoada, uma terra que daria a estes seres uma vida muito melhor. E essa pessoa pegou um grupo de pés peludos, esse pé peludo, né? Pegou um grupo de pés peludos e começou a sua jornada para encontrar este paraíso. Esse paraíso nada mais é, pelas descrições que eles deram, que o Condado. E aí o Condado é o lar dos hobbits que a gente vê em Senhor dos Anéis e nos filmes do Hobbit também. Ou seja, tudo me leva a crer que a jornada da Nori e da Poppy vai acabar com eles encontrando este lar e com elas fundando o Condado para
que os pés peludos comecem a viver por ali, e aí de fato sim, que os hobbits existam na Terra-média. A gente sabe que os pés peludos eles são antepassados desses hobbits, né? E agora que eles já descreveram o condado, eu acredito que o núcleo delas vai acabar com elas encontrando de fato esse lar, porque a Nori fala, ó, ele saiu há muito tempo pra procurar esse lar, mas ele nunca achou e a gente continuou só andando por aí, né? Então ela vai ser responsável por encontrar esse lar e por isso que é uma personagem que tá ganhando cada vez mais importância. Não é meramente porque ela está acompanhando o estranho, mas porque ela terá a própria jornada, uma jornada muito especial pro povo dela, porque ela vai achar o paraíso que os clãs dos pés peludos sonham há tanto tempo. Estranho com o Tom Bombadil, eles estão falando um pouco sobre esse mago sombrio e o Tom fala que ele quer se unir a Sauron e que é a missão do estranho combater os dois. Então teria que ser alguém também muito poderoso, a gente sabe que ele é muito poderoso de fato, a gente já viu ele usando os poderes dele, pode sim ser o Gandalf por coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes a gente passa para o núcleo dos elfos de novo. Então a gente vê os elfos entrando nesse caminho perigoso, sentindo aí algumas vibrações estranhas, e eles estão passando por túmulos de homens antigos. E estes túmulos ainda estão com esses homens ali não vivos, né? Eles são uma espécie de múmias. E estes seres, essas criaturas, eles surgem de novo, eles renascem ali naquele momento, como múmias, como zumbis, dessa forma que a gente viu, que eu achei também bem legal, esse brilhinho nos olhos aí passa um terror absurdo. E aqui a gente começa uma tretinha e o Elrond, que é o nerd do grupo, é o mais estudioso entre esses elfos que estão aqui, é quem sabe como destruir essas múmias. Você tem que usar as armas que foram enterradas com elas, não as suas próprias armas. As armas que os elfos estavam usando não faziam efeito, até que ele tem esse insight e consegue matar todos ali. E aí nós vamos para o Isildur e o Arondir e aqueles homens de Southlands, né, as pessoas que sobraram de Southlands, e eles vão atrás do Tio, né. Então o Isildur voltou pro grupinho lá, pro acampamento, pegou todo mundo e eles vão atrás do Isildur, e eles acabam chegando no que a gente tinha falado no vídeo anterior, nos Ents, que são essas criaturas protetoras da natureza, que pegaram estes homens que estavam ali com armas, caçando, né. Então esses Ents, que são árvores humanoides gigantes aí, eles foram criados justamente para proteger a natureza. Só que aqui a gente tem uma árvore um pouco mais traumatizada, que ela fala pro Arondir, você já derrubou madeira? E ele fala que já, porque claro que já derrubou madeira. Você precisa de madeira para fazer fogo, para construir casa, para um monte de coisa precisa de madeira. E estes seres, eles foram criados não para impedir o uso da madeira, porque eles foram criados já sabendo que a madeira precisaria ser utilizada, ser derrubada para coisas essenciais da vida. Esses seres foram criados para impedir o exagero, para impedir desmatamento exagerado, essa destruição exacerbada que os orcs fazem basicamente, né? Sai levando tudo sem motivo nenhum. Essa remoção de madeira necessária para gerar fogueira, casa e tudo mais, eles entendem isso e eles estão lá para compreender tudo isso e para permitir isso de fato. Só que são seres também que já passaram por muita coisa e deve ter um pouquinho de trauma aí, e é bem legal a forma com que eles lidam ali nesse conflito, né, com o Arondir, um elfo que entende mais, é mais velho, é mais vivido, sabendo o que essas criaturas estão sentindo e sensibilizando com elas e lidando bem com a situação. Antes disso eles estavam caminhando, o Isildur, o Arondir e a Estrid, né, e eles descobriram que a Estrid estava com a marca do Adar e tudo mais. E eles são pegos numa areia movediça lá e do nada sai um verme gigantesco que o Arondir acaba matando depois. Esse verme é descrito pelo Arondir como uma criatura sem nome que existe nas profundezas do mundo, nas profundezas da Terra-média, e isso é uma descrição que o próprio Gandalf faz também nos livros. Nas profundezas da escavação mais profunda dos anãos, o mundo é consumido por criaturas sem nome, mesmo Sauron não os conhece, eles são mais velhos do que ele. Então a gente tem aí uma profundeza, seres que a gente nem imagina que pode aparecer, e isso é algo, quer dizer, a gente não precisa ficar tentando achar nome nem nada, isso é algo que abre possibilidades para os criadores de produções da Terra-média adaptarem criaturas que eles possam imaginar que vêm dessas profundezas mais profundas do que o que esse verme aqui saiu, mas faz parte desses seres fantásticos do mundo da Terra-média que aumenta ainda mais as possibilidades de imaginação. E aqui nós chegamos num ponto onde a Nori está conversando com a anciã ali, com a líder desse novo clã de pés peludos que eles encontraram, e ela fala sobre o mago estranho de um jeito que fala assim, puta, o cara vai ser o Gandalf. Porque enquanto eles estão falando deles, eles falam que ele perguntam se ele é um elfo, e ela fala que ele é maior do que um elfo. E aí nomeiam ele como Grand Elf. Grand Elf, que sonoramente parece muito com Gandalf, né? Então eles estão brincando muito com essa nomenclatura, mas eu acho que vai acabar sendo só uma brincadeira para usar a popularidade do nome do Gandalf, mas no final dando outro nome para ele, confirmando ele como um dos magos azuis, tá? Tá tudo caminhando pro Gandalf. Eu acho que a demora para eles anunciarem é porque não vai ser o Gandalf, tá? Porque senão já teriam falado logo, mas
eles usarem Grand Elf para falar sobre o estranho é bem interessante, porque a sonoridade é a mesma, é bem parecida e a escrita também é bastante semelhante. É um jeito bem natural de você falar dele, porque ele é mais alto, e ele é um ser mágico, um ser poderoso. Esses seres mais divinos, mais próximos das divindades aí, eles são os elfos nesse mundo. Então faz sentido você pegar um cara que é maior que os elfos e tem essas habilidades e falar que ele é um grande elfo, Grand Elf, né, Gandalf. Então, sei lá, veremos. A gente viu nos outros episódios a Nori tentando achar um nome pra ele, e agora eles deram uma nomenclatura aí que pode ficar na cabeça dela pra depois ela falar: ah, você é um grande elfo, você é o Gandalf. Pronto, acabou, sabe? Holdor da vida aí. Tá bom. E depois a gente segue com os elfos em expedição pra chegar em Eregion com a Galadriel tendo uma nova visão. Então ela vê a coroa de Sauron, ela vê o Elrond e o Celebrimbor todos ali sendo triturados pelos orcs, e a gente vê o Sauron na forma de Halbrand meio que comandando todo esse ataque que os elfos estão sofrendo. Então, ou talvez ele vá voltar à forma de Halbrand, o que eu não acredito. Eu não acredito que ele vá mais abandonar a forma de Anatar para voltar à forma de Halbrand dele. Eu acho que ou ele vai ficar nessa, ou ele vai mudar para uma forma definitiva do Sauron, alguma coisa desse tipo. Mas pode ser que a Galadriel tá vendo o Sauron que ela conhece, ela ainda não viu o Anatar, né? Então ela conhece o Sauron com o rosto do Halbrand, e essa visão dela leva ela a crer isso. Enquanto eles encontram os orcs escutam o cavalo, saem atirando flecha no cavalo, não acertam, mas acertam um dos elfos. E uma coisa interessante desse universo é que os elfos, eles são esses seres com uma longevidade maior do que as outras espécies. Eles têm essa desenvoltura maior, uma agilidade, uma destreza em combate absurda, só que eles são seres mais frágeis fisicamente. Então, por exemplo, uma flechada daquela num anão não ia fazer nada. O Durin, por exemplo, se uma flechada daquela, ele ia arrancar a flecha, ia jogar e ia continuar lutando como se nada tivesse acontecido. Porque esses anões aí, eles são mais resistentes, eles são uma espécie mais resistente, que suporta mais dano de fato. A gente tá brincando com um mundo com regras de RPG, né? Então é bem legal ver isso, que a flecha no elfo ali ia matar ele. Só que a Galadriel segura, e o anel da Galadriel meio que cura esta lesão. E o anel acaba curando esse elfo, saindo um pouco dessa parada do anel apenas potencializar as habilidades do usuário, né, e dando meio que um poder novo pra Galadriel aí. E aí depois disso a Galadriel tira o anel, depois que o Elrond viu o anel sendo usado pro bem, ele meio que dá uma reduzida nos problemas que ele tem com esse item. Mas depois a gente vê que não completamente, que ele ainda tem as suas desconfianças, com razão até. E a Galadriel fica para combater os orcs e fala para os elfos: fujam. Inclusive um deles depois fala: ela se sacrificou por nós. E o Elrond fala: não, ela se sacrificou pelo anel. Provavelmente foi por conta das duas coisas, mas o que eu queria que o Elrond fala é: ela não se sacrificou, coitado desses orcs que vão enfrentá-la, né? Porque ela vai muito foda. E de novo, toda essa destreza dos elfos está bem viva na Galadriel. Eu gosto que a Mayford Clark, que é a atriz que faz a Galadriel, ela tem umas caretas muito de urgência mesmo. Ela tá num combate de vida ou morte contra um exército de orcs. Então ela tem que, tipo, ela pega, tipo, sabe, desesperada. Não tá sempre bela, linda ali no meio da luta. Então essa coreografia de luta aqui eu gostei até mais do que a deles com aquelas múmias que a gente vê mais no meio do episódio, tá? Foi bem legal, e aí no final ela acaba sendo derrubada e quem chega é o Adar. A gente já tinha visto em imagens da segunda temporada que a Galadriel estaria junto com o Adar, e agora eles se reuniram. Eles têm um objetivo em comum, os dois estão caçando Sauron para matá-lo. Eles já tiveram uma conversa na primeira temporada, meio de não compreensão, porque a Galadriel acabou com os orcs, falou que os orcs não mereciam lar nenhum, tinha que morrer mesmo e tudo mais. Só que no momento que o Adar falou pra ela na primeira temporada que ele não era o único elfo que estava sendo corrompido pela escuridão, ela dá uma recuada e tem uma compreensão dos dois justamente por terem o mesmo inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então a Galadriel e o Adar aí, eles meio que não vão virar amigos, não, mas eles vão se entender por conta do objetivo em comum que eles têm neste momento. E aí termina o episódio, metade da temporada. Na semana que vem nós voltamos, espero eu, com um vídeo publicado na quinta-feira. Essa semana não deu, mas semana que vem eu espero que eu consiga publicar esse vídeo antes do que o que aconteceu nessa semana. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.